Oi, gente, eu sou Jack do canal Livros e Bichos e sejam bem-vindos às minhas leituras do mês de junho. Eu li bastante em junho, não li tanto quanto o mês anterior, mas li bastante. Gostei muito da maioria, ou se não de todas as leituras que eu fiz. E isso é muito bom, qualidade sempre, é o que eu procuro nas minhas leituras. E vamos lá, não vamos enrolar, vamos logo para os livros que eu li. Para esse vídeo, eu vou consultar o meu Reading Journal, que ele tá organizadinho, tá tudo na sequência. Então, vai ser mais simples e mais fácil de eu editar o vídeo e também de eu falar com vocês sobre os livros que eu li. Foram esses aqui e eu vou mostrar todos para vocês. Alguns eu não tenho eles físicos, então eu vou mostrar só a capa deles aqui no vídeo para vocês e vou falar um pouquinho sobre. O primeiro livro que eu li nesse mês de junho foi A Menina Submersa. Esse foi o primeiro livro que eu terminei nesse mês. Eu amei esse livro, é um dos meus favoritos da vida. Só não é o meu favorito da vida porque ele foi substituído por um outro que, se eu não me engano, eu vou mostrar ele para vocês aqui também. Eu não sei, talvez eu tenha lido mês passado. Eu acho que eu li mês passado. Enfim, eu gostei muito desse livro. É um livro com uma protagonista que tem esquizofrenia. Então, o livro inteiro é uma bagunça, mas é uma bagunça organizada. Enfim, quem entender, entendeu. Quem não entender, enfim. E aí, gente, aqui a gente vai ter a narração de como é a vida de uma pessoa esquizofrênica, a vida de uma pessoa que tenta fazer um tratamento psiquiátrico e se regular ali com os remédios. Uma pessoa que como eu posso dizer, que infelizmente é vítima das circunstâncias, né? Porque aqui acontecem coisas com a protagonista que é justamente por causa do problema dela, que ela não pediu pra ter e que ela nem sequer saberia que tinha assim de antemão. Embora a gente saiba aqui no livro mesmo que a mãe dela e a avó dela tinham o mesmo problema. Mas é aquela coisa, né? Bem que ela podia, coitada, nascer sem o problema também, né? Mas não, ela veio junto com os problemas da mãe e da avó. E aí, gente, aqui a gente vai ter superação de certa forma, a gente vai ter desafios, a gente vai ter uma visão de como a vida é para essas pessoas, ou para algumas dessas pessoas, porque algumas pessoas têm esse diagnóstico mais forte e algumas têm mais fraco, né? Mas geralmente a maioria ou todas elas já passaram por alguma coisa parecida com o que acontece aqui com a protagonista. Eu sou uma pessoa esquizofrênica e eu me identifiquei muito com a protagonista e eu entendi muito o ponto de vista dela e o ponto de vista do que estava acontecendo ali com ela, porque coisas parecidas já aconteceram comigo. Então, eu gostei muito desse livro, recomendo muito. Leiam, é da Dark Side e o que eu posso dizer? O projeto gráfico desse livro é muito legal. Aqui nós temos só uma parte preta, mas aqui nós temos essas folhas. Aqui nós temos A Menina Submersa, Memórias. Vale lembrar que o nome total não, o nome completo do livro é A Menina Submersa Memórias. Só que eu nunca falo a parte das memórias, mas enfim, gente, vamos ignorar esse fato, por favor. Enfim, é um projeto gráfico lindo. Todos os livros da Dark Side são. Eu já comecei marcando coisa aqui, gente, para vocês terem ideia. Enfim, ele tem um corte trilateral rosa, fitilho rosa para combinar.
Enfim, amei. Próximo. The Killer Inside 6. Tcharam! The Killer Inside, gente, é uma série de mangás que eu tô acompanhando desde o começo do ano. Eu vi em uma banca de revista, na hora eu não pude comprar e não era o primeiro volume, era já um volume avançado, se eu não me engano, era o volume 6 que tinha lá e eu fiquei tipo, ai gente, eu queria tanto. Mesmo que fosse um volume mais avançado, mas eu não tinha como no momento. E aí eu tô agora acompanhando esse mangá, essa série de mangás. E eu tô amando, eu tô apaixonada, gente. É incrível como tem plot twist atrás de plot twist, sabe? E é muito legal. Eu amo um plot twist, nós amamos, né, leitores? Então é muito bom. E só pra explicar um pouquinho melhor, aqui a gente vai ter, não só aqui, né, na série inteira de mangás, a gente vai ter um filho de serial killer. A gente vai ter um filho de serial killer, a gente vai acompanhar a vida dele e é uma loucura, gente, sério. E a gente vai também acompanhar. Eu não sei se é esse o nome do transtorno dissociativo de identidade, eu acho que é isso. Enfim, mas eu não sei se é esse o nome, tá, gente? Eu não sou, como eu posso dizer, é, psiquiatra, eu não sou neurologista pra ter certeza, até porque eu não, né, nunca estudei sobre isso, mas se eu não me engano é esse o nome do transtorno. E é muito, muito bom, sério. Sério, 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 sério. Muito bom. Não posso falar mais porque senão vou dar spoiler. O próximo é Jujutsu Kaisen 3. Esse volume aqui que eu tive que pagar uma certa fortuna porque só tinha ele. Gente, vocês não têm ideia, só tinha ele, não tinha em nenhum outro lugar. Eu acho que se eu procurasse na estante virtual teria, mas aí eu nunca comprei nada na estante virtual, não sei qual é a procedência do site. Eu sei que algumas pessoas já compraram e elogiaram, mas eu não sei se podia dar, não sabia se podia dar problema, então eu acabei comprando na Amazon mesmo pelo preço que tava. E, enfim, muito bom, né? Aqui nós conhecemos protagonistas não, personagens novos, né? E uma personagem nova particular que eu odiei. Odiei não, eu odeio ela na verdade, né? Que é a Mai. Eu acho que é assim, Mei, não sei como fala o nome dela, mas é a Mai. Eu odeio ela, tá? Não gosto da Mai. Ela é uma pessoa muito cheia de si. E sei lá, eu não gosto de gente assim. Eu não gosto de gente assim. E ela é muito julgadora de todo mundo. Ela julga todo mundo. E, enfim, ela é desrespeitosa com as pessoas sem um motivo aparente. Enfim, eu não gosto da Mai. Mas foi ótimo, tá? Eu gostei. É, tem coisas aqui acontecendo que eu não gosto que estejam acontecendo, mas a gente sabe que Jujutsu Kaisen é uma série de mangás mais sombria mesmo, então não tem como não ter coisa ruim acontecendo. Mas enfim, muito bom. Só não gostei de ter gastado os meus milhões com esse mangá quando eu poderia ter comprado, se eu quisesse, né? E se eu pudesse, ter comprado, sei lá, 4 mangás. Enfim, gente, vai entender, né? Mas eu entendo, porque quando é um volume único, que não tem nenhum lugar, eles realmente aumentam muito o preço. Mas, ai, gente, se eu não amasse Jujutsu Kaisen, eu não compraria, não. Eu pararia por aí a série, mas eu sou apaixonada, então não comprei, né? O próximo é Nadia Keane, O Tesouro Roubado. Esse livro que eu tô tentando ler, eu acho que desde o ano passado. Ou é desde esse ano? Eu não sei, gente, não lembro, mas eu acho que é desde o ano passado.
Gostei muito desse livro, é um livro grande, como vocês podem ver. É um livro muito divertido, é um livro muito que te deixa muito pensativo, é um livro sobre amizade, é um livro sobre perder a memória e não saber quem você é e tentar se encontrar nesse mundo novo em que você foi inserido, porque é isso que acontece com o protagonista desse livro, que é o Dimitri, tá? Que as pessoas costumam, aqui no livro, costumam chamar de Jimmy, né? E aí a gente vai acompanhar esses piratas, porque é um livro sobre piratas, é um livro em que eu me tornei pirata a partir do momento em que eu li ele. Então agora eu sou uma pirata, sou a pirata Jack, inclusive tem uma pirata chamada Jack aqui, né? Então a minha xará. E aí, gente, é muito bom, porque parece que tem um motivo muito sombrio pro Dimitri ter perdido a memória. Só não sabemos ainda qual é o motivo. Se vamos saber no segundo volume, não sei. Mas o segundo volume eu já tenho, tá? Quando eu pensar, quero saber o que é a continuação, vou lá e pego. Mas por enquanto, não, tá? Porque por enquanto eu quero focar em algumas leituras específicas. Enfim, gente, muito bom, tá? Aqui a gente vai entender que piratas são muito mais do que só arruaceiros. Mas a gente também vai ter a parte arruaceira e eu particularmente amo, né? E quem sabe vocês podem amar também, porque, gente, é uma é uma ficção, é um livro de ficção nacional. Então, vamos abrir os nossos braços para os livros nacionais, gente. Me chamou a atenção porque era um livro nacional, entendeu? E aí eu comprei e eu fiquei, bom, vamos lá, tá na hora de saber o que é que as pessoas mais novas inseridas no meio da escrita, né, de lançamentos de livros estão criando aí. E eu amei. Amei, amei. O próximo, gente, é esse aqui que eu pensei que eu ia amar e eu não odiei, mas também não amei e não gostei tanto assim quanto eu pensei que eu gostaria. Psicopata Vitoriana. Eu tô ouvindo um monte de gente falando bem desse livro e eu tô revoltada com isso, gente. Tá, o livro é bonito, corte bonito, né? Tal, tem uns desenhos aqui. É um livro super trabalhado. É do selo Macabra, né? Aqui tá o selo Macabra, ó. É do selo Macabra. Vou mostrar primeiro ele por dentro para vocês, depois eu falo um pouquinho sobre por que eu não gostei. Tem várias ilustrações, né? É um livro bem trabalhado, um livro lindo, lindo mesmo. Mas a história não é essas coisas todas, não, gente. Socorro, como é que o povo tá gostando tanto desse livro? Eu não sei se é porque eu tenho a cabeça meio podre, né? Porque eu achei esse livro muito leve. E o povo tá falando que o livro é pesado. Gente, onde é que isso aqui é pesado? Que tipo de livro de terror e de psicopata que esse povo tá lendo? Gente, isso aqui é muito leve pra mim. Muito leve. Inclusive, foi por isso que eu não gostei. E olha o tamanho. Olha o tamanho desse negócio. Eu pensei, tá, vai ser um livro rapidinho. Então vai ser bem pesado, né? Vai ter aquele negócio, né? Selo macabra, né? Tipo, paga o pau sim pra Darkseid, os selos e, né? Paga o pau. Mas esse aqui não. Não, não, não. Não gostei. Mas vamos lá, né? Falar um pouquinho do livro agora. Aqui, gente, a gente vai ter a Winifred. Winifred? Winifred. Winifred. Como é que é o nome dela, gente?
Winifred. Aqui a gente vai ter a senhorita Winifred Notch, né? Ela vai pra mansão Windsor, né? Trabalha lá como governanta. Ela já trabalhou como governanta outras vezes. E aí ela vai estar cuidando de 2 adolescentes. Não, pré-adolescentes. Ela vai estar cuidando de 2 pré-adolescentes problemáticos, porque eles são muito rebeldes, muito chatos. Inclusive, não consegui gostar de nenhum. Inclusive, eu não consegui gostar de nenhum personagem aqui, né? Nem da Winifred Notch, porque, embora ela tenha pensamentos sombrios, ela não, na minha opinião, tá? Ela não pôs em prática direito esses pensamentos sombrios. Ela pôs um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Se ela tinha esses pensamentos, eu queria que ela desenvolvesse da maneira mais sombria possível, da maneira mais sangrenta possível. Mas não foi isso que aconteceu, é o que me deixa triste. Mas enfim, ela vai estar cuidando desses 2 adolescentes que são filhos do senhor e da senhora. Como é o nome? Pounds. Senhor e senhora Pounds. E ela, já no começo, na primeira página da leitura, a gente sabe que ela tá planejando alguma coisa. A gente só não sabe o que é. A gente imagina o quê? Que é uma coisa super sangrenta, né? Uma coisa super uou. Realmente é. Isso eu tenho que admitir. E aí, gente, ela vai ali, tá se envolvendo com os patrões dela. A senhora Pound é extremamente ciumenta, e então elas não se dão bem. Ela se dá super bem com o senhor Pounds. Ela tolera as crianças, né? Os pré-adolescentes ali. Ela tolera, eu também só tolero. Ai, gente chata. Enfim, coisa de gente que tem dinheiro. Gente que tem dinheiro geralmente é chato. Pelo menos todo mundo que eu conheço em livros, né? Geralmente são gente chata. Então, né? Chato. E às vezes quem trabalha pra gente rica é mais chato ainda. Que é o caso do povo aqui que trabalha pra esses patrões. Eu odeio todo mundo. Odeio todos os personagens que tem aqui. Socorro. Ah, chatice. Enfim. E aí, o que vai acontecer? A senhorita Nott, vamos chamar ela de senhorita Nott, como ela é geralmente é chamada aqui. A senhorita Nott, ela é meio ruim das ideias, né? A gente já sabe disso, psicopata vitoriano. Inclusive, o título desse livro eu sou contra, porque já é um spoiler enorme. É ruim das ideias. Aí ela fica fazendo umas coisas que meio que, se eu visse uma pessoa fazendo as coisas que ela faz, eu já demitia na hora. Ou senão, eu falava com os patrões, porque foi o caso de alguns colegas de trabalho verem ela fazer alguma coisa ou ouvirem algum comentário esdrúxulo dela, né? E aí é que é o caso de demissão, né? Caso de demissão, de um exorcismo, né? Porque ela não se contém, ela não sabe se conter, cara. Foi outra coisa que eu odiei nela. Porque como é que a pessoa tá lá se infiltrando no lugar e não se contém? Ai, gente, sério. Eu esperava tanto desse livro, tanto que eu comprei o livro na, no site da Dark Side, né? Porque eu queria pegar os brindes e tudo, porque eu pensei, vai ser memorável. Vai ser realmente memorável. Memorável na minha cabeça de que eu não gostei e odiei. Quer saber? Eu acho que eu odiei mesmo esse livro. Enfim, chega de falar dele. Não aguento mais. Próximo livro. Amanhecer na Colheita, que é um livro que vai receber adaptação nos cinemas.
Esse livro foi maravilhoso, incrivelmente estupendo. Eu amei esse livro. E basicamente esse livro vai ser a história do bêbado, bêbado amado no meu coração, na minha alma, né? Que é o Haymitch. Vocês lembram do Haymitch, que é o instrutor da Katniss e do Pita? Ele mesmo, o bêbado. O bêbado. Ele é bêbado mesmo. Quer dizer, eles se tornam. Vocês vão entender por que lendo esse livro. Gente, que livro emocionante. Que livro doído de ler, sabe? Porque as coisas vão acontecendo e você vai ficando revoltado, vai ficando triste, vai ficando, ai, nossa, por que eu tô lendo isso? Por que não tem um final feliz? Por que não tem uma coisa boa acontecendo? Por quê, gente? Porque aqui tem os jogos, né? Jogos Vorazes. E aí a gente vai acompanhar o Haymitch nos Jogos Vorazes dele. Então a gente vai entender por que ele é essa pessoa hoje, a gente vai entender a pessoa que ele já foi um dia e a gente vai entender a pessoa que ele poderia ter sido, né? E o final do livro é emocionante, tá? Que ele fala da Katniss, do Pita, é muito bonito mesmo. Então, assim, recomendo, gente. Sei que teve gente que não gostou da leitura, disse que foi alta expectativa por nada, mas para mim não foi. Para mim não foi. Realmente bateu com as minhas expectativas e eu amei muito. Muito de verdade. Vamos pro próximo. Depois de Amanhecer na Colheita, eu ouvi um audiobook que foi Promessas Vazias. Vou deixar a capa aí para vocês. Promessas Vazias é uma duologia. Na Audible só tem o primeiro livro, o áudio, sabe, o audiobook. Fiquei triste com isso, procurei em outros lugares de audiobook, não achei o segundo livro. Fiquei triste com isso, porque já que eu ouvi o primeiro em audiobook, eu queria ouvir o segundo também, sabe? Mas não foi o que aconteceu, eu provavelmente vou ter que comprar o e-book, mas não vai ser agora, não é uma prioridade. Vamos falar sobre o livro. Aqui a gente vai ter uma protagonista que é uma ladra. Ela é uma ladra, mas ela não rouba pro mal e ela só rouba de gente rica. Ela é uma ladra para poder proteger e pagar, né, o aluguel, as coisas, as contas que ela tem com a madame, que eu esqueci o nome da madame, que cuida ali, não cuida delas, mas cuida do dinheiro, né, que vai receber delas por elas estarem morando no lugar que ela deu acesso, entendeu? E aí, gente, acontece que a protagonista é apaixonadinha por um menino lá e tal. E aí, no meio de tudo isso, surge a oportunidade de seres humanos não, mulheres humanas, poderem competir para serem a esposa, né? A esposa do príncipe fiérico. Temos fiéricos aqui. E aí ela vai para lá, para esse lugar, né? Porque a irmã dela foi levada por um fiérico e ela quer salvar a irmã. Ela não tá nem pensando nesse negócio do príncipe e tal, até ela descobrir que o príncipe é nada mais, nada menos que o menino que ela é apaixonada. E aí, gente, vai acontecer um monte de coisa muito louca na vida dessa menina. Eu juro que eu fiquei com pena dela em alguns momentos, porque, tipo assim, não pegou pesado, não pegou leve com ela, né? A vida não pegou leve com ela desde o começo, assim.
Ela foi abandonada pela mãe, ela e a irmã, né? Porque a mãe dela foi viver sua vida no mundo dos fiéricos com um fiérico que ela amava, né? Enfim. Aí ela vai ter que ser bem engenhosa para conseguir realizar os desejos de um rei fiérico que, quer dizer, ele quer ser o rei fiérico, né? Ele tá como é que eu posso dizer, gente? Ele tá tramando para ser o rei fiérico, né? E aí ele precisa de coisas, objetos, e ele quer que ela ache esses objetos para ele poder libertar a irmã dela. É o Fiérico que pegou a irmã dela. E tudo isso porque, na verdade, ela tem uma habilidade fiérica. Algum fiérico deu uma habilidade para ela. E ela pode se esconder nas sombras. Não de forma normal, mas de forma mágica. E outra, ela tem abominação pelos fiéricos. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês o volume de Kimetsu no Yaiba 3, que foi o outro próximo livro que eu li. Próximo mangá que eu li, na verdade, né? É esse aqui que tem essa capa muito legal. Quer dizer, essa jacket com essa capa muito legal. Mas a capa dele é essa daqui. Que tem o meu personagem favorito, que é o Inosuke. É assim. E eu amei esse volume. Assim como provavelmente vou amar todos os outros volumes de Kimetsu no Yaiba. Eu disse para vocês que eu sou apaixonada por Jujutsu Kaisen. Isso daqui, eu sou apaixonada mais ainda. Então, eu quero muito ir lendo e lendo e lendo e ler todos os mangás, todos os volumes. Eu tô começando agora praticamente, esse é o volume 3, né? Mas é aquela coisa, né? Todo volume tem uma luta muito louca que não acaba no volume, deixa você sedento pelo próximo, que é onde vai acabar a luta, provavelmente, ou não, porque tem lutas que eu imagino que vai durar mais do que um ou dois volumes, provavelmente. Então, é um mangá assim que é muito trollador, mas é muito bom também. Então, é isso. O próximo livro que eu li foi, na verdade, ouvi o audiobook também, foi A Biblioteca da Meia-Noite, 5 estrelas favoritado, um dos melhores da minha vida, com certeza. Eu me identifiquei muito com a protagonista, o que é preocupante, porque ela tem assim uma depressão muito forte e eu tenho também, e aí foi por isso que eu me identifiquei. E ela basicamente é aquela pessoa que acha que ninguém precisa dela, que ela não vai fazer falta e que ninguém gosta ou ama ela e que morrer talvez seja a melhor solução para vida dela, porque a vida dela é uma bagunça. E é isso, basicamente. E ela tem problemas com o irmão, ela perdeu os pais, né? Ela tem um emprego bem merdinha, né? E aí ela é demitida. E essa demissão acarreta o que vai acontecer depois. E o que acontece depois acarreta a presença dela na biblioteca da meia-noite, onde ela vai ter a oportunidade
de saber como teria sido a vida dela se ela não tivesse feito isso, ou se ela tivesse feito isso ou aquilo, se ela tivesse dito isso ou aquilo, enfim, essas coisas. Porque uma coisa que marca muito essa personagem são seus arrependimentos, né? Então, é um livro muito emocionante, é um livro muito lindo, muito doído, muito pesadinho, assim, em relação à questão do tema mesmo, né? E aí é um livro muito bom, muito incrível, o final é magnífico. Eu amei esse livro, gente. Eu posso dizer que uma pessoa que não gosta de A Biblioteca da Meia-Noite é uma pessoa sem sentimentos nenhum, tá? Porque não tem como não sentir com esse livro. O próximo livro que eu li foi o último livro que sobrou da tag, quando eu assinava a tag. E agora todos já estão lidos, já que eu li esse último livro, que é O Menino que Desenhava as Sombras. Ele tá aqui dentro da luva. Lindíssima a luva. E o livro é assim. Ele tem um soft touch. Eu odeio soft touch. Suja muito fácil, cara. Enfim, vou guardar o livro, porque como eu disse, suja muito fácil. Aqui, gente, a gente vai ter o Hugo, que é um criminalista formado, tá? E ele vai tentar descobrir quem matou, ou se realmente alguém matou, o Dr. Brown, que é um cientista, né? Ele usava as cobaias, né, dos judeus e das pessoas que estavam no campo de concentração como cobaias e fazia uma série de experimentos com elas e aí do nada ele aparece morto com uma maçã entalada na garganta. Beleza, né? Até aí, ok, mas e se não foi um acidente? E se ele foi assassinado? E é aí que chamam o Hugo Fischer para investigar, porque o Hugo ele é um dos melhores criminalistas que tem. E aí ele investiga e ele acaba se aproximando muito de uma criança judia, né, um menino judeu que, assim, ele se apaixona, ele acha ele incrível, né? E eles se aproximam muito porque a criança percebe, né? O Joel percebe que o Hugo não é um, um nazista mau. E o Hugo realmente não é. Na verdade, o Hugo nem é nazista, gente. Ele se afiliou ao partido pra não dar problema pra ele, entendeu? Porque a gente sabe o que acontece, né? Eles levam a pessoa e botam no campo de concentração e é isso, entendeu? E o Hugo até tem um problema genético que ele tem que fingir que não é um problema genético, né? Ele teve um problemezinho aí, mas não é genético. Porque se eles descobrem que é genético, eles botam ele no campo de concentração, né? Ou levam direto pra fornalha. Eu não sei, no caso do Hugo, né, da doença dele, se ele seria
se ele permaneceria vivo. Eu acho que ele seria direcionado diretamente para a fornalha. Porque pessoas com deficiência geralmente eram enviados direto para a fornalha. E aí vai ser um livro muito emocionante, um livro que tem uma narrativa muito fluida, né? Não é um livro grande, gente, então vale a pena você separar um tempinho para ler esse livro, tá? Tem outra edição desse livro que eu acho que não é soft touch. E vocês podem estar adquirindo essa edição se vocês quiserem para ler o livro, né? Eu indico muito mesmo esse livro. E a gente aprende umas coisas, né, sobre como funcionava o nazismo com esse livro, né? Livro de ficção e ficção histórica e coisas que aconteceram de verdade, né? Adaptações de coisas que aconteceram de verdade. São, como é que eu posso dizer? Tudo isso englobado ou separadamente, serve sim para você entender melhor sobre o nazismo, tá? Aí, gente, o próximo livro que eu li, na verdade, foi um mangá, foi Kimetsu no Yaiba 4. Que tem essa capa que eu acho lindíssima. E tem o Inosuke aqui. Eu amo demais essa capa. Sério. Essa é a capa original, né? Não tá brilhando. Tudo bem, enfim. Aqui nós temos o Inosuke, o Zenitsu, é um livro muito bom que tem uma luta que eu acho que vai durar uns 3 volumes, mas eu não tenho certeza. Gente, eu falei Zenitsu, mas é Zenitsu. Enfim, não tem muito que eu possa falar sobre o volume, porque senão vai ser spoiler, porque é o 4º volume, é uma continuação. E eu li mais um livro, ou melhor, escutei o audiobook, pelo que eu tô vendo aqui, de Pássaro e Serpente, que é um livro de romantasia, com muito mais romance do que fantasia. Eu não sou muito fã de romance, então eu preferia que não fosse assim. Mas não tem muito o que fazer, é uma trilogia, tá? E eu vou ouvir em algum momento, eu vou começar a ouvir o 2º volume. E basicamente, Pássaro e Serpente vai ser uma fantasia onde a gente tem a Lu, e a Lu é uma bruxa. E ela vai acabar se casando com um caçador de bruxas, que é o Raid. Ela não vai fazer isso por espontânea vontade, ela vai ser obrigada a fazer isso, porque ou ela faz isso, ou ela vai ser presa e vai pra cadeia, pra o calabouço, ou sei lá como é que eles chamam, tá? E o Raid não sabe que ela é uma bruxa, por isso que ele aceita se casar com ela e por isso que o arcebispo também não manda executar ela na fogueira logo de cara. Porque é assim que funciona quando as bruxas são localizadas e pegas, elas são levadas pra fogueira. E aí, gente, vai ser um romance bonito, mas eu acho que eles foram de enemies para lovers muito rápido e eu não gostei disso. Eu não gosto quando esse tipo de coisa acontece, né? Principalmente quando eu tô
gostando tanto do livro. Gostei da parte da fantasia, achei bem legal. Achei umas coisas que acontecem no desenrolar da leitura no final muito inovadoras, muito legais, né, em relação à fantasia, tá? Nós tivemos aí uma surpresinha também no final, né? Que eu não posso falar porque senão vai ser spoiler. E basicamente a Lu nasceu para morrer. A Lu nasceu para morrer, ou seja, ela nasceu para ser assassinada, sua mãe teria que matá-la e o sangue dela, né, seria a salvação para as bruxas, né? Porque aí elas conseguiriam acabar com a realeza. E, gente, essas foram as minhas leituras do mês. Fiquei muito contente com as minhas leituras. Embora tenha tido uma ou duas leituras que eu não tenha gostado tanto, a maioria eu gostei. Então é isso que importa. Eu acho que eu vou ler menos nesse mês agora, que vem. Aliás, que começou, eu acho que o mês começou hoje, julho. Não tenho certeza. Porque eu tô sem muita vontade para ler ultimamente e isso tá atrapalhando a minha rotina. Mas vamos lá, né? Foco, força e fé para que eu consiga ler as minhas leituras normalmente. Obrigada a vocês que chegaram até aqui. Dá o seu like, se inscreve, comenta, né? Diz o que você tá lendo, o que você leu, o que você pretende ler, se você gostou de algum desses livros ou mangás que eu mostrei e, sei lá, pegou a indicação e vai ler, né? Ativa o sininho para acompanhar todos os vídeos que eu for postando. E é isso, gente. Obrigado por tudo. Beijo, tchau.